Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui no dia de hoje, né? Hoje eu estava orando, estava lendo a Bíblia, estava falando com Deus, né? De madrugada busquei pela misericórdia, porque eu sou pó, eu sou cinza. E quando foi agora à tarde, né? Entrei em oração, depois eu fui ler a palavra, né? Estou em Lucas, também estou lendo um livro do Velho Testamento e do Novo, né? Estou lendo Oséias. Então, quando a gente se depara com a palavra que nós começamos a ler, por isso que fala, né? Em Oséias 4:6, que se diz assim: o homem, ele perece porque lhe falta conhecimento. Então, a partir do momento que você tem conhecimento na palavra de Deus, né? Que o Espírito Santo abre a sua visão e que você vê que não é de qualquer maneira que nós vamos para a Nova Jerusalém, porque sabemos que o nosso alvo é o céu. A nossa morada é na Nova Jerusalém. Então eu estava lendo aqui, né, Oséias, eu falei, meu Deus, como é forte, né, o livro de Oséias, né, ali quando nós nos deparamos com aquela situação que realmente aconteceu. Aí quando nós vamos para Lucas, que ali o Senhor mostra ali, né, vários acontecimentos que realmente aconteceu com Jesus no Novo Testamento, né? Que ali fala sobre o fermento, fala sobre a ansiedade e muitas outras coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a palavra do Senhor que se diz assim em João, capítulo 8, versículo 32, que se diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento que você tem uma vida de intimidade com Deus, você tem uma vida, né, de oração, de jejum e de palavra, cada vez que você busca, cada vez que você se entrega, né, ao Senhor, o Espírito Santo ele vai te revelando aquele oculto e o profundo. E é isso que o Senhor quer, né, com o seu povo. O Senhor quer intimidade, o Senhor quer revelar, o Senhor quer usar, né, o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando foi essa tarde, eu estava aqui orando, lendo a Bíblia, e o Espírito Santo falava fortemente ao meu coração, né? O Senhor tocava, né, através do Espírito Santo para me falar. O Senhor falava assim: ô filha, faz novamente um vídeo, né? E alerta o meu povo, né? Desperta o meu povo sobre esta palavra. E aí eu falava assim: tá bom, papai, eis-me aqui. E aí ele fez-me vir a palavra qual eu vou dizer nesta tarde. Louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra revelada, porque segundo a palavra do Senhor que se diz assim: o Senhor ele não faz nada, né, antes de revelar os seus segredos aos seus santos profetas. E segundo a palavra do Senhor que diz assim, que ele corrige aquele que ele ama, né, e acoita aquele que recebe por filho. Então, se ele está nos corrigindo, ele está nos alertando no dia de hoje, louvado seja o nome do Senhor, é porque ele nos ama, é porque ele quer nos dar salvação, vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria que vocês abrissem aí, né, ou se não lesse depois, que está em Gênesis capítulo 6, versículo do 11 ao 22, que se diz assim. Olha que interessante. Depois eu vou falar aquilo que o Senhor falava comigo fortemente no meu coração, né? Louvado seja o nome do Senhor. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que eu farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábua de cipreste, nela fará compartimento e a cafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a fará. De 300 covados será o comprimento de 50, a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um covado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar a água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos,
e tua mulher e as mulheres de teus filhos, de tudo que vive, de toda carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, fará entrar na arca, para que os conservares vivos contigo, das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, e de todo réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que te come. Ajunta-o contigo, e ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, constante a todo o que Deus lhe ordenara, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então esta palavra o Senhor falava no meu coração: filha, prega novamente sobre esta palavra, louvado seja o nome do Senhor, né? E aí o Senhor falava assim, filha, no meu coração, gente, era muito forte a voz do Senhor. Ele falava assim, fala para a minha igreja, né? Fala para o meu povo, louvado seja o nome do Senhor, alerta a minha igreja, alerta o meu povo, né? Que aqui quando o Senhor, ele estava triste, né? Havia se arrependido de ter criado o homem, a espécie humana, né? Por quê? Porque havia corrompido, estava em pecado, havia praticado muitas coisas que não agradaram o Senhor, né? A maldade ali, era muita maldade ali. Foi quando o Senhor resolveu a dar cabo, né? De todo ser humano. Foi quando o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, na terra viu um homem justo e íntegro diante dele, que se chama Noé. Foi quando ele foi até Noé, né? Pelo menos na terra havia um que era íntegro, que servia ao Senhor. Foi quando ele foi até Noé. Olha, Noé, você vai, né? Faz ali uma arca, e deu todas as instruções, louvado seja o nome do Senhor, para que Noé construísse aquela arca, porque o Senhor queria salvar Noé e a sua família, e queria também salvar a humanidade. Mas quando Noé estava construindo aquela arca, creio eu que Noé teve a oportunidade de falar com aquele povo que haveria o dilúvio, que o Senhor iria destruir a terra. Só que muitos não deram crédito, muitos zombaram de Noé. Achava que Noé estava louco, né? Achava que Noé era biruta, né? Tirava, com certeza, achava que Noé não estava normal, no seu estado normal, não quiseram acreditar. Mas Noé, pela sua obediência, porque ele sabia em quem ele cria, ele sabia em quem ele servia, louvado seja o nome do Senhor, ali ele obedeceu todas as instruções que o Senhor ali mandou para que ele fizesse, louvado seja o nome do Senhor. E as pessoas a qual não deram crédito, né? Quando realmente aconteceu o dilúvio, olha que interessante, a porta da arca, ela foi fechada por fora. Sabe quem fechou a arca por fora? Foi o anjo do Senhor, porque saberia que se Noé viesse ter fechado a porta por dentro, quando as pessoas começassem a ver a chuva, porque realmente aconteceu, quando começou a vir aquela chuva, que a arca ela foi fechada por fora, que as pessoas se deparou, né, com aquela situação que realmente era real e que estava acontecendo, louvado seja o nome do Senhor. Foi quando eles se depararam e falaram realmente aquilo que Noé estava falando era realidade, mas muitos não deram crédito. O que aconteceu? Foi quando a porta foi fechada por fora, quando realmente, né, começou a encher, né, encher de água, que ali foi 40 dias ali, né, inundação, que aquele povo se deparou que estava morrendo, começou a bater na arca, né? Noé, abre-nos a porta. Mas Noé não podia abrir a porta. Por que Noé não podia abrir a porta? Porque a porta havia fechado por fora pelo anjo. Foi quando realmente ocorreu o dilúvio, e todos aqueles que não deram crédito, né, à voz de Deus através da vida de Noé, todos morreram. Então só se salvou Noé e a sua família pela obediência. Aí o Senhor falava comigo através desta palavra, né? Porque a gente sabe que o Senhor ele nos revela em Mateus, que se diz assim: assim como foi nos dias de Noé, vai ser nos dias de hoje, né? Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até que veio o dilúvio e as consumiu a todos. E aí o Senhor falava comigo, filha, assim, no meu coração ardente, ele falava, filha, por favor, avisa para a minha igreja, né? Avisa para o meu
povo, louvado seja o nome do Senhor, para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com Daniel ou com Noé, porque eu estou voltando, filha minha. Ele falava, filha minha, estou eu voltando, eu quero buscar a minha igreja lavada e remida com seu sangue. E ele falava assim, filha minha, por favor, filha minha, alerta a igreja, alerta o povo, para que se posicione, para que se arrependa, né? Para que se santifique, para que se purifique, para não acontecer o que aconteceu com Noé. Tá vendo? Já aconteceu e agora é a segunda vez. E fala para o meu povo para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com Noé, porque o meu servo avisou aquele povo e muitos não deram crédito. E hoje eu estou levantando a minha igreja, eu estou levantando os meus santos profetas para avisar a humanidade, né? Para avisar o povo, para que não aconteça o que aconteceu com Noé. Porque estou eu voltando, estou eu às portas. Então fala para este povo para se posicionar, porque só falta somente um pouquinho de tempo. Eu estou dando a oportunidade. E eu não quero que aconteça como aconteceu com Noé. Eu quero levar minha igreja, né? Eu quero que minha igreja esteja preparada. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele falava assim, avisa, alerta para minha igreja, por favor, alerta para minha igreja, para o meu povo, para que o povo se posicione. Não faça que nem não deram crédito ali a Noé. Aí o Senhor falava, alerta a minha igreja, né? E eu falei, Senhor, tá bom, eis-me aqui, porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Ele tem o endereço certo, né? Então o Senhor falava comigo assim, também dentro da palavra do Senhor, que o Senhor, Ele não tem prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. Então, aqui, segundo a palavra do Senhor, que se diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que se diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Então, entra pela porta estreita, né? Temos que entrar pela porta estreita. Então, a porta larga é onde acontece o pecado, onde as pessoas estão na porta larga, no pecado, na prostituição, no adultério, né? Em tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Então é tempo de você se arrepender, porque segundo a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 14, versículo 12, que se diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, porque nós temos que estar em santidade, nós temos que estar em paz com o nosso irmão. Se você tem mágoa de alguém, se você precisa liberar perdão para alguém, é tempo de você liberar perdão. É tempo de você também perdoar, porque Jesus está voltando. E Ele quer levar a sua igreja lavada e remida com seu sangue. E Jesus está voltando. E o Senhor falava mais ainda comigo. Eu sei que não é só comigo, mas com muitos aqueles que pela misericórdia está buscando ao Senhor. Então o Senhor está se revelando. Louvado seja o nome do Senhor. E ele falava assim, filha, estou eu voltando, então fala com a minha igreja para estar preparada. Eu sou noivo, eu já estou preparado, já estou me preparando para buscar a minha noiva, a minha igreja, louvado seja o nome do Senhor, né? E ele falava assim, filha, fala para o meu povo se arrepender, se posicionar, porque não está acontecendo tudo isso no mundo, isso é só apenas o começo das dores. O Senhor falava que não vai melhorar, a situação é piorar. E outra coisa, o Senhor falava assim, filha minha, é tempo de pregar arrependimento, é tempo de pregar conserto, lamanarrassou, xalamanacastai, xelemenequeste. Não é tempo na ração da minha igreja brincar, não é tempo da minha igreja, dos meus santos profetas pregar prosperidade, bens materiais. É tempo de pregar arrependimento. O Senhor quer que prega santidade, porque sem santidade ninguém vai poder ver ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então é por isso que o Senhor no dia de hoje Ele está nos alertando. Para quê? Porque se você estiver
fora dos caminhos do Senhor, é tempo de você voltar. Se você saiu dos caminhos do Senhor, é tempo de voltar, que nem o filho pródigo, quando pegou a sua herança com seu pai e foi ali fazer regalia no mundo, né? Gastou todos os seus bens. Quando viu que acabou tudo, que ninguém queria saber dele, foi quando ele voltou para o seu pai. Assim é você, volta para Jesus enquanto há tempo. O nosso alvo é o céu, né? A nossa morada é na Nova Jerusalém. Nós estamos aqui na terra somente de passagem. Não é tempo de você focar bens materiais. Não é tempo de você correr atrás de coisas supérfluas, porque o nosso alvo é o céu. E agora, mais do que nunca, é tempo da gente se achegar ao Senhor. É tempo da gente entrar em oração. É tempo da gente jejuar. É tempo da gente ler a palavra do Senhor, para que cada dia a gente venha nos posicionar, se colocar na posição. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, ó, em Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 24, que se diz assim: sede cumpridores da palavra de Deus, e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se logo se esqueceu de que tal era. Então nós temos que ser praticantes. Não adianta você ouvir aqui o que Deus está te falando e você não colocar em prática. Entra pelo ouvido e sai pelo outro. Se você não estiver preparado, se você não estiver em santidade, você não vai poder entrar na Nova Jerusalém. Deus até te abençoa, mas você não vai poder ter vida eterna, né? O Senhor, Ele nos promete vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui em Ezequiel 33, né, 11, que se diz assim, ó: diz-lhe, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Louvado seja o nome do Senhor. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24, que se diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito. Então o Senhor, Ele quer de nós o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, né? Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você não estiver enquadrado nessa palavra que o Senhor tem falado, louvado seja o nome do Senhor, porque muitos falam assim: ah, o Senhor só quer o coração. É mentira de Satanás. O Senhor quer corpo, alma e espírito, né? O Senhor quer os três, o Senhor quer tudo por completo, o Senhor não quer nada pela metade. Louvado seja o nome do Senhor. E você tem que ter o caráter de Cristo, você tem que ser a diferença, você tem que ser o sal da terra, você tem que ser a luz do mundo. Aonde você for, as pessoas têm que ver o brilho do Espírito Santo sobre a sua vida. Não é somente você dizer de lábios, né? Adorar o Senhor somente de lábios. O Senhor quer que nós adoramos de coração, corpo, alma, espírito. É no todo, o Senhor quer no todo. Então, se você quiser realmente, né, ir para a Nova Jerusalém, a qual o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, e segundo a palavra do Senhor, para completar esta palavra, louvado seja o nome do Senhor, né, que é a promessa que o Senhor tem para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Então não vá para este lugar de tormento, ele existe. Jesus, ele já está vindo para muitos, né? Jesus pode vir para mim, para você daqui um minuto, daqui um segundo. Jesus pode vir para nós a qualquer momento. Então a gente tem que estar preparado. Então é tempo de você se arrepender, né? Confessar os seus pecados e aceitar Jesus como seu suficiente Salvador, porque Jesus, ele te ama. Jesus, ele quer te salvar. Jesus quer te limpar. Jesus quer te libertar. Jesus quer te salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, que se diz assim: louvado seja o nome do Senhor, e lhe enxugará dos olhos toda lágrima,
e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz, olha, louvado seja o nome do Senhor, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Então o Senhor dá de graça, louvado seja do Senhor. Tudo que o mundo oferece é pago, né? E além de ser pago, o que o mundo oferece ainda leva para o inferno. E o que Jesus oferece é de graça. Ele derramou seu sangue inocente por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. E através disso ele nos oferece vida eterna. E ainda há tempo de se arrepender. Há tempo de você se posicionar. E aqui o Senhor ainda fala mais. Ó, o vencedor herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus. E ele lhe será filho. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então quem está falando não é eu, é a palavra do Senhor, é a boca de Deus falando conosco no dia de hoje. Então há oportunidade de você se arrepender, de você voltar para Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a oportunidade, porque o Senhor lhe corrige aquele que ele ama e acoita aquele que recebe por filho. E ainda há tempo de se posicionar, há tempo de você se santificar. Dá oportunidade para você ir para a Nova Jerusalém, a qual o Senhor tem preparado. Ele nos promete, louvado seja o nome do Senhor. E eu falei, Senhor, eis-me aqui, papai. Eu estou aqui porque eu quero a salvação não só para mim, eu quero a salvação para você. Eu não sou nada. Todos os dias eu mato a minha carne, porque o nosso velho homem, ele continua dentro da gente. Então a gente tem que orar, a gente só vai vencer através da oração, do jejum e da palavra. Então é tempo de você buscar, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor vai te dar força para você suportar o que está por vir, o que você narraçou, xalamanai, tem que passar, camanacastai, porque não é de qualquer maneira, né? Louvado seja o nome do Senhor. E esta foi a mensagem que o Senhor trouxe no dia de hoje. E que Deus abençoe a sua vida e que há tempo de se arrepender. Jesus te ama, Ele te ama, Ele quer te salvar. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus abençoe a vida de cada um. Louvado seja o nome do Senhor.